Olá, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ina e esse canal aqui eu trago informações sobre o cultivo de orquídea em casa. Eu tenho 2 outros vídeos em português. Eu vou deixar esses vídeos marcados aqui embaixo, se você tiver curiosidade e quiser saber um pouquinho mais sobre outros tipos de orquídea e um pouquinho sobre mim também. O motivo pelo qual você vai ver que a maioria dos vídeos nesse canal não estão em português é porque eu atualmente não moro no Brasil, então eu resolvi fazer o canal em inglês. Mas mesmo assim eu gostaria de fazer alguns conteúdos em português, principalmente para aquelas pessoas que gostariam de saber um pouco mais sobre como cultivar orquídeas dentro de casa, se você mora num apartamento, numa casa que não tem jardim, enfim, é super possível. No meu caso, eu não moro num país tropical, então alguns dos cuidados têm que ser adaptados, mas em geral a nossa casa tem que ter um clima que seja intermediário para a gente poder viver. E se você está dentro de um ambiente onde você se sente confortável, provavelmente suas plantas também se sentirão. Esse vídeo é um vídeo um pouco diferente dos outros 2, porque eu não vou falar sobre orquídeas epífitas. Eu vou falar principalmente sobre orquídeas terrestres ou semiterrestres. Nesse caso específico, eu vou falar sobre essa coisa linda que está aqui na minha frente. E no Brasil, se eu não me engano, muita gente chama esse tipo de orquídea sapatinho, mas o nome dela mesmo é Paphiopedilum. Por que eu decidi começar hoje a falar sobre essas orquídeas aqui? Porque elas são orquídeas perfeitas para cultivo dentro de casa. Diferente das outras que você pode colocar nas árvores, né, que são orquídeas epífitas. O que significa epífita? Que elas são adaptadas para viver no tronco das árvores, né? Tem as raízes sobrevivem no ar. Essas aqui não, elas precisam estar dentro de um substrato. Então, são mais parecidas com as plantas terrestres. Essas orquídeas, elas são chamadas de orquídeas terrestres ou semiterrestres, por isso, porque elas crescem no solo. Então, eu acho que ela é perfeita para esse vídeo aqui de hoje, já que a gente vai falar um pouco sobre plantas que são muito parecidas com as outras plantas que a gente tem dentro da nossa casa. Um outro motivo pelo qual eu escolhi essas orquídeas aqui, porque elas são diferentes das que a gente vê em supermercado, geralmente. Eu acho as flores delas maravilhosas e elas são de muito fácil cultivo. Eu acho que elas deveriam ser muito mais populares do que elas são, porque elas realmente são muito fáceis, na minha opinião, de se cuidar. O único motivo pelo qual eu acho que muitas pessoas não gostam tanto desse tipo de orquídea é porque elas são, em geral, um pouco lentas. Elas têm um crescimento lento comparado com muitas outras. Orquídeas já não são as plantas mais rápidas do mundo em termos de crescimento. Paphiopedilum são plantas conhecidas por serem bem, assim, lentas, devagar no seu crescimento. Tem um termo em inglês que chama sleeper, eu vou descobrir o termo em português, eu vou botar, que é um tipo de orquídea que tem esse tipo de crescimento que é mais terrestre, semiterrestre, e que produz também, se você conseguir ver, eles têm esse, em vez de ter um lábio, como, né, a gente chama isso aqui de pouch. Eu vou botar um nome também em português, mas parece até um pouco com plantas carnívoras, as pessoas até acham, por causa do tamanho aqui, né? É bem diferente, mas na verdade não é. É porque é aqui que o inseto vai entrar, geralmente é polinizado por moscas, vão pegar esse pólen e vão polinizar essa planta. Em geral, essas orquídeas não têm cheiro, diferente de várias orquídeas que são super perfumadas, essas aqui não têm cheiro. Tem algumas exceções, mas as que eu tenho aqui na minha frente, elas não têm cheiro. Elas também produzem uma variedade de flores diferentes, como você pode ver, eu tenho uma aqui que tem 2 flores, tá vendo? E são grandes, são bem largas, eu vou depois mostrar ela pertinho. Esse aqui chama Paphiopedilum Mrs. White, que seria a senhora White, senhora branca. Eu acho linda. Eu tenho aqui esse aqui que se chama Pinóquio. Sim, Pinóquio, como se fosse da historinha. Ele, você pode ver que a florzinha dele é bem menor, mas ele tem uma coisa muito legal, que ele é um que vai florindo sucessivamente. Então eu tenho uma aqui, e depois já vem mais uma. Eu vou falar um pouquinho sobre o cuidado, de onde essas plantas vêm, etc. Eu não quero ficar me estendendo muito, mas uma outra coisa que eu quero falar antes de eu falar do cuidado da planta, o motivo pelo qual eu acho que essas orquídeas são perfeitas pra gente ter dentro de casa, é porque não só elas dão flores, mas se você tá dentro da tua casa, muitas vezes tem gente que acha a folhagem das orquídeas sem graça, porque a gente tem tantas plantas que tem folhas super diferentes, desenhadas e tudo, e às vezes tem orquídeas que vão florir uma vez por ano e a folha dela são muito parecidas com as das outras. O legal com esse tipo de Paphiopedilum é que a gente tem os que a gente chama, né, que são os verdes, que a folha, na verdade, não tem contrastes ou diferenças, tá vendo?
E a gente já tem uns que é o que a gente chama de mottling, que seria um padrão, um desenho na folha. Então eu acho que são plantas para se ter em casa que são perfeitas, porque eu vou dar um exemplo aqui. É porque essa aqui tá com o pezinho quebrado, o pote, então não vai dar para deixar aqui em cima da mesa. Mas eu não sei se dá para ver, se eu botar ela aqui bem pertinho de mim, o mosaico dessas folhas. Eu acho a folhagem delas, tá super empoeirada, mas eu acho que a folhagem delas é linda. Então essas aqui que tem as folhas desenhadas, para pessoas que gostam de ter plantas dentro de casa, é perfeito, porque embora você não vai ter uma flor sempre, mas você vai poder sempre exibir essa planta em algum canto e você vai ter sim folhas maravilhosas. Então esse é um dos motivos, mas nem todo Paphiopedilum tem esse tipo de folha aqui. Esse é um dos motivos que eu acho que para quem gosta de ter planta em casa, cultivo, diferentes folhagens, você pode ir sim para esse tipo de orquídea, porque você não vai ter só tipo flores maravilhosas, mas você vai ter folhas maravilhosas também. Essa é uma dica, tá? Eu vou vir agora aqui e vou falar um pouquinho sobre o cuidado com essas plantas. Paphiopedilum são sim plantas tropicais também, como a maioria das orquídeas. Existem orquídeas que gostam de crescer em ambientes mais geladinhos, mais frios, mas Paphiopedilum são tropicais. Eles não são de países como o Brasil e a América Latina, vêm de países asiáticos, né, da Ásia tropical, em diferentes altitudes, diferentes países na Ásia. E aí alguns são semiterrestres, o que significa que eles não crescem só dentro do solo, eles crescem também no musgo, na parte de cima da rocha, e outros crescem mesmo dentro do solo. E aí, por que eu estou falando isso? Para vocês poderem entender sobre os cuidados. Como ele não está no alto da árvore e tudo, geralmente eles crescem no chão, eles vão estar o quê? Recebendo o quê? Sombra, né? Então a luz vem filtrada, não é uma luz direta. Essas plantas, elas são plantas que a gente fala de baixa luminosidade. Não é que elas não gostem de luz, elas gostam de luz, mas elas não precisam de muita luz para crescer. Existem tipos de orquídeas, tipo catleias, que são muito comuns, que são inclusive muitas espécies, vêm do Brasil, que elas precisam de mais luminosidade. São vandas, que é um outro tipo de orquídea. Eu vou botar umas fotos para vocês verem. Precisam de muita luz. Esse aqui, assim como as Phalaenopsis, que eu mostrei no outro vídeo, não precisam de muita luz. Então eles vivem ali na sombra da floresta. O que é ótimo pra gente que mora dentro de casa, porque você não precisa ficar dando, no meu caso, que moro num país que quase não tem luz, que eu preciso da iluminação artificial, essas plantas não precisam. Luz natural é perfeito para eles. Então a primeira dica que eu dou é, se você comprou um Paphiopedilum, escolha um ambiente na sua casa que tenha sombra e que não receba luz direta do sol. Principalmente num país como o Brasil, se você sentir que a folha está ficando quente, pode queimar essa planta. E aí você vê que já é muito fácil, porque não precisa de luz direta. Então se você deixar num ambiente sombreado, ele vai crescer bem. Uma outra dica que eu vou te dar, diferente, a gente olha para as Phalaenopsis, que são essas aqui, ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma Phalaenopsis, tá? Que é o que a gente chama de orquídea borboleta. Você vai falar, ai meu Deus, mas eles são tão parecidos. Eles não são o mesmo tipo de planta. As Phalaenopsis, elas são, vou botar outro vídeo aqui se você quiser ver, entender um pouquinho mais sobre elas, tá nesse outro vídeo. Elas são monopodiais, o que significa que elas crescem o quê? Para cima, uma folhinha depois da outra. Esses aqui, eles são muito mais parecidos com catleias, com oncídios. Oncídios são aqueles amarelinhos que você bota na árvore e amarra, porque elas não são monopodiais, elas são simpodiais, o que significa que, em vez de ficar crescendo uma folha, outra folha, não. Ela cresce, uma folha, outra folha, ela vai fazer com que eles produzam um fã, que é uma estrutura da planta. Essa estrutura vai ficar madura. Por exemplo, aqui nesse aqui que eu tenho essa flor, no Pinóquio, se eu olhar atrás, você vai ver que eu tenho um fã, que é na verdade uma estrutura da planta que está madura, e aí ele produziu o quê? Uma flor aqui no topo dela. Tá vendo? Isso é um fã. Quando ela fica madura, a planta vai e produz o quê? Uma outra mudinha. Tá vendo? Eu tenho uma outra mudinha aqui na frente. E ela vai sucessivamente produzindo mudinhas, uma mudinha depois da outra. O que é diferente das Phalaenopsis. Então ela tem um padrão de crescimento diferente. Quando a flor vai embora, por exemplo, você vê aqui, eu tenho uma nova mudinha, um novo crescimento aqui, um novo broto, que está crescendo, e ele vai desenvolver, vai crescer as flores, e aí, em breve, você vai ter uma nova flor, uma flor bem linda,
para você poder mostrar na tua casa. Mas como ela tem essa estrutura aqui para cima, que forma como se fosse um copinho aqui no meio das folhas, e a gente dentro da nossa casa, a gente não consegue ter tanta ventilação como na natureza, vento, eu falaria para você, se por um acaso você molhar muito aqui no meio, você tentar também secar aqui entre as folhinhas, para evitar com que tiver alguma bactéria, alguma coisa possa apodrecer esse novo crescimento. Até porque a planta precisa de novos brotos, né, para ela poder continuar se desenvolvendo. A vantagem dele ter esse padrão de crescimento é que se, por exemplo, a planta vai ficando uma planta, eu tenho aqui, esse aqui é o terceiro, por exemplo, em algum momento, se ela produzir 2 brotos para mim, eu posso separar e posso até dar para um amigo. Só que é diferente de outras plantas, porque lembra que eu falei que ele é lento? Ele tem um crescimento mais lento um pouco. Essa é a primeira coisa que eu quero falar sobre Paphiopedilum. Uma outra coisa eu já falei para vocês sobre luz. Falei que não precisa de muita luz, para você evitar a luz direta. Uma outra coisa importante é sobre o substrato que você vai colocar essa planta. Paphiopedilums não são epífitas, então não crescem em árvores. Então não amarre essa planta numa árvore e não adianta você pegar ela e deixar ela sem nenhum substrato, porque a raiz vai morrer. Ela não sobrevive no ar. Então isso é muito importante. O que eu te falaria, você pode usar diferentes tipos de material no seu pote. Muito importante, eu não vou plantar um Paphiopedilum aqui para vocês hoje, porque senão esse vídeo vai ficar muito, muito longo. Mas eu vou fazer isso no próximo vídeo. Então, se você gostar, se eu ver que as pessoas estão curtindo esse vídeo, o próximo vídeo em português vai ser eu replantando uma orquídea sapatinho para você. O que eu te diria é, o substrato tem que ser um substrato aerado, claro, até porque mesmo com solo, a gente muitas vezes põe coisas para aerar o solo. Você pode até usar solo contando que você misture. Eu não uso solo nos meus Paphiopedilums, mas se você misturar com perlite, que é aquela bolinha branca, até mesmo com bark, que é a madeirinha da árvore, com musgo, você pode fazer uma mistura. Em geral, eu uso a mesma coisa que eu uso para as minhas outras orquídeas, eu uso musgo e madeirinha, mas aí, em muitos casos, eu boto mais musgo aqui. Por quê? Porque como eles são terrestres ou semiterrestres, uma coisa importante para pensar, falando dos substratos, são plantas que gostam de muita umidade e precisam de bastante água. Então, assim, se você quiser ter um Paphiopedilum feliz, lembra sempre de quando você notar que o substrato está ficando sequinho, você realmente molhar essa planta, porque são plantas que precisam de bastante umidade. Então, não coloque num substrato que você sabe que vai secar muito rápido, ou que você não vai ter tempo de manter a umidade dentro do pote. Embora sejam plantas muito fáceis, de crescimento fácil, de cuidado fácil, é difícil você ter problema com eles. O único problema com essa planta específica é a falta de água. Ela precisa de bastante água, são plantas que necessitam de umidade. Então, sempre coloca o dedinho no substrato, vê se está começando a ficar sequinho e molha essa planta. Essa é a dica que eu te daria com relação à água. E como eu falei, substrato você pode usar diferentes misturas. Provavelmente devem existir substratos já prontos para orquídea sapatinho, mas você pode sim usar, que nem eu uso, o musgo e o bark, que é a madeirinha, desde que você coloque mais musgo. Principalmente morando em países tropicais, muitas vezes você pode ir até só com o musgo, se você souber usar musgo, porque tem que tomar cuidado para você não sufocar as raízes. Os Paphiopedilums, eles podem ter tamanhos assim bem diferentes, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é um que é todo verde, mas olha o tamanho dele. É um bem comum, é um híbrido que você vê em vários lugares, chama Paphiopedilum americano, híbrido americano. Uma coisa importante que a gente sempre fala quando fala de cultivo de planta é temperatura. Como eu falei, eles vêm de países tropicais e o que eles gostam é de uma temperatura moderada. Então, se no ambiente da tua casa você se sente confortável, não estiver muito quente ou muito frio, essa planta vai gostar também. Então eu falaria aí que na escala dos 20 graus, 25, né, entre aí os 18 aos 25 seria o ideal. Eu sei que num país como o Brasil você às vezes tem dentro de casa 30 graus, mas deixando as janelas abertas, com bastante ventilação. E se tiver mais quente que isso, você vai ter que estar molhando essa planta mais frequentemente, né? Então, o que eu acho mais legal sobre essas orquídeas é o fato de que elas não são plantas difíceis de cultivar dentro de casa, sabe? Se você conseguir pegar o substrato correto, manter essa planta úmida, numa temperatura moderada, sem luz direta nas suas folhas, essas plantas vão crescer e vão sempre te dar, assim, flores lindas.
E uma das coisas que eu mais gosto com essas orquídeas do tipo sapatinho são as flores. Eu acho as flores muito únicas, assim, não sei. Elas me lembram coisas diferentes, algumas me lembram o bulldog, o cachorrinho, outras, é exótico, é bem exótico. E quando você olha, por exemplo, para os botões das flores e para as pétalas, enfim, muitas delas são cheias de pelinho, assim, de cabelinho. Então são flores muito diferentes comparadas com alguns tipos de orquídea. Embora eu já falei, a folhagem muita gente confunde com Phalaenopsis, mas elas são plantas de crescimento bem diferentes. Enfim, era isso que eu queria falar para você hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido, não sei, útil para algumas pessoas. Se você conhece pessoas que amam plantas, que são loucas por plantas, envie esse vídeo para elas, talvez possa ajudá-las a entender um pouco melhor sobre as suas orquídeas sapatinho. Se você nunca experimentou uma e gosta de orquídea, eu espero que você encontre com preço acessível. Eu acho que vale muito, muito a pena. É um tipo de orquídea que eu acho que é muito fácil, acho que todas as pessoas conseguiriam cultivar. E é isso. Acho que por isso, eu acho que é uma orquídea que é feita para a maioria das pessoas que não tem muito tempo, ou que talvez não tenham as condições mais adequadas para orquídeas. Eu acho que essas orquídeas são perfeitas. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, ajuda muito aqui no algoritmo do YouTube. Se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas. Infelizmente, os outros vídeos eu não tenho eles em português, não tem legenda. Mas tem alguns que principalmente os que eu mostro as flores, você nem precisa entender o áudio, que você vai ter uma ideia das orquídeas que eu tenho em casa. Eu tenho um Instagram também, que chama One Orchid a Day. Se você quiser ir lá, dar uma olhada lá, eu sempre posto fotos das minhas orquídeas, do que está florindo no momento. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se tiver alguma dúvida, se quiser que eu faça um vídeo específico sobre plantas, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder e eu vou tentar produzir conteúdo. Muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!